Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já se inscreveu no canal? Tem muita gente chegando, muito obrigado. Para você que ainda não se inscreveu, tem conteúdos diários, se você gosta do conteúdo, é só o que eu peço. Bora se inscrever no canal? Eu já tomei muito toco. Claro que a gente tá falando de um cara da mesma empresa, né? E eu acho que é isso que chamou a atenção. Porque a gente tomar toco de jogador, a gente como empresa, né, seja eu na Band ou em qualquer outra emissora, é normal. A gente chegar na zona mista, ô fulano, chega aí, dá uma palavrinha, o cara passa reto, normal. É que a gente está falando de um repórter da própria Corinthians TV, né? E isso o torcedor ficou... porque o torcedor tem um pouco, e aí é uma leitura que eu faço, um pouco mais de sensibilidade com a Corinthians TV, porque é o veículo oficial do clube. E nesse aspecto eu acho que o torcedor tem aquela sensação que a gente tem como veículo de imprensa de que nós estamos ali como transmissores. Claro que a gente tem o nosso senso jornalístico do que é jornalismo, a gente estuda para isso, para saber o que é notícia, o que repercute, o que é relevante, o fator notícia, independentemente se o torcedor, por exemplo, vai gostar ou não. A gente está ali para levar o fato adiante. O cara da Corinthians TV... Ele é essa ponta, ele é esse elo até o torcedor. O torcedor hoje, até pelo trabalho brilhante que faz o Ivan e toda a equipe da Corinthians TV, se informa muito pelo veículo oficial do clube. E aí o Paulinho, que está para voltar, que é um ídolo e tudo mais, está ali. Cara, ele foi deselegante, ele foi, né? O Ivan tá ao vivo, tenta chamar o Paulinho fala que não e tal, e o Ivan, sou eu, Paulinho. E ele continua virado de costas, ele sai caminhando e fala, não vou falar. Caramba, rapaziada, pesou pra cima do Paulinho. Hoje veio a explicação, né? Acho até que demorou. Acho que nesse ponto aí, enfim, não sei se foi por conta do Paulinho, se foi a assessoria, se foi a comunicação do clube, eu não sei. Só acho que demorou. A gente aprende também no jornalismo que gestão de crise, você tem que apagar o incêndio rapidinho, porque senão ele se alastra. E aí todo mundo ficou deixando, né? O Paulinho apanhando na rede social. Não sei se teria o que ele pudesse dizer, não sei se a galera se convenceu com o que ele disse, mas enfim, eu acho que ele precisava se manifestar. E demorou todo esse tempo até que hoje ele concedeu uma entrevista para o próprio Ivan, pediu desculpas, acho que isso é importante, ele pediu desculpas, ele fala todo mundo está sujeito a erros, ou seja, ele reconheceu que errou, falou que repercutiu de uma forma muito negativa e aí usou evidentemente a história dele, que ele não tem polêmica com ninguém, que ele construiu uma história muito bonita, que ele não quer manchar a história dele por conta de coisas tão pequenas, que ele quer terminar a sua carreira de uma forma bonita e que essa carreira não tem mancha nesse sentido, né? Mas que ali todo mundo passa por problemas pessoais, inclusive eu acho que ele estava com a cabeça cheia, ele mesmo falou isso, né? Com alguma outra coisa. O Ivan até pergunta, você não me viu? Você não viu quem era eu? Então, ele não responde isso. Eu acho que ele sabia, ele não estava a fim de falar. Ele falou angustiado, né? Porque está pronto para jogar. Ele fala que as pessoas comentam com ele, os moleques, né? Poxa, você corre, você salta, você cabeceia, você chuta, você só não joga. E ele falou, pois é. Então eu senti até uma crítica, sabe? Do tipo, e aí, quando é que eu vou para campo? Eu já fiz tudo que eu tenho que fazer, eu já trabalhei aqui. Claro que tem uma questão do tempo, né? Não é simples assim, tem uma transição, ele precisa ser liberado pela preparação física, a comissão técnica tem que entender em que jogo colocá-lo, porque aí tem o ritmo de jogo, tem o risco dele sentir uma nova lesão. Cara, é um processo muito delicado e obviamente tem pessoas competentes lá cuidando disso, mas o jogador está na ansiedade dele, até pela idade dele, 35 anos, ele faz 36 nesse ano em julho, acho que ele ainda tem lenha para queimar. Pelo que se fala, já trouxe um vídeo aqui no canal, as informações são de um cara extremamente profissional que trabalha assim absurdamente, que está na ponta dos cascos, mas claro, como ele teve 2 lesões graves de joelho, todo cuidado é pouco. E ele falou inclusive que depois dessa segunda lesão, ele esteve muito perto de parar de jogar. Que inclusive o clube deu a ele uns 10, 15 dias para ele pensar com a família para ver o que ele ia fazer. Porque a primeira vem a pancada, né? E na segunda, se vocês vão lembrar, ele tinha sido fixado pelo Vanderlei Luxemburgo como um primeiro volante. Ele tinha voltado para o time como um primeiro volante, estava jogando bem. E aí o Paulinho acabou machucando. Depois disso, o Luxemburgo teve que descobrir o Moscardo, porque não tinha um jogador que fizesse a função. E o Paulinho estava jogando bem naquele momento. E aí vem a segunda pancada. Mas aí ele pensou, caramba, eu vou ter que parar de jogar em algum momento. Será que é dessa forma que eu quero? Então vamos assim, vamos tratar essa lesão, vamos ver o que acontece. Ele precisou estender o contrato. E cara, ele está aí e quer jogar. E tem uma identificação muito grande com o clube, tem um amor muito grande pelo clube. Então assim, não sei, não vou aqui fazer nenhum julgamento. Acho que assim, ele finalmente
acho que a crítica que eu faço aqui demorou, mas finalmente ele resolveu, ele pediu desculpas, ele está focado na preparação dele. Acho que realmente a repercussão foi desmedida. É fato que ele foi deselegante, mas a repercussão foi muito desmedida. Então, agora é você que comenta aqui e fala se te convenceu, se está tudo certo. Eu só espero que ele volte a campo o mais rápido possível, porque ele é um baita jogador, tem uma baita história no clube, mas acima de tudo, é um profissional exemplar que eu acho que pode agregar tecnicamente no time do Antônio Oliveira. Pelo menos é o que eu penso, não sei vocês. Bom, o Corinthians estava indo para a Vila Belmiro, né? Estava descendo a Via Anchieta, indo para a Vila Belmiro, de São Paulo para Santos, quando aconteceu um acidente grave na estrada que liga São Paulo a Santos. Em uma das estradas, né, que liga São Paulo a Santos, no caso, a Via Anchieta. A Imigrantes também liga São Paulo a Santos. Mas foi na Via Anchieta que aconteceu esse acidente, e muitos automóveis se envolveram nesse acidente, né? E aconteceu que o Corinthians ficou preso no acidente. E a delegação do Corinthians não conseguiu descer para Santos. Então, o amistoso, o jogo treino que seria realizado na cidade de Santos, na Vila Belmiro, foi cancelado. E a delegação do Corinthians teve que voltar para o CT Joaquim Grava. Agora, não se sabe, pelo menos não foi divulgado, se haverá novamente se o jogo treino vai ser reagendado, se vai ser agendado para outro dia, para outra data, ou se agora cancelou, não tem mais jeito, acabou, não vai ter mais o jogo treino. Não se sabe o que vai acontecer daqui para frente. As duas diretorias estão conversando, as duas diretorias estão próximas nesse momento, tanto é que o Santos vai jogar na Neoquímica Arena na próxima semana pelo Campeonato Paulista, pela semifinal do Campeonato Paulista, né? Então as duas diretorias estão próximas nesse momento, a direção do Santos e a direção também do Corinthians. E o Corinthians tem um jogo treino marcado para a próxima semana em Cascavel, contra o Londrina. Aliás, nesse caso não vai ser um jogo treino, nesse caso vai ser um amistoso, né? Vai ser um amistoso com uniforme e tudo mais, com a possibilidade da entrada de pessoas, de torcedores para assistirem ao jogo treino, ao amistoso, né? Então, nesse caso, e provavelmente um amistoso deve ser televisionado, deve ser transmitido por uma TV que ainda não está definido. Mas o Corinthians, então, na próxima semana, vai jogar contra o Londrina em Cascavel, no Paraná. Muito bem, por falar em televisão, por falar em direitos de televisão, deixa eu falar aqui, passar uma informação, porque o Augusto Melo tem conversado quase que diariamente com a TV Globo, no sentido de fechar os direitos de transmissão para o Campeonato Brasileiro a partir de 2025. O Augusto Melo tem nas mãos a proposta da TV Globo e tem nas mãos a proposta também da Brax, que é uma empresa que explora placas de publicidade nos estádios. E a Brax ofereceu ao Corinthians algo em torno de 240 milhões de reais, mais 30 milhões de reais de bônus, caso assine com a Brax, que é uma proposta muito vantajosa do ponto de vista financeiro. Mas a TV Globo está em cima do Corinthians, está tentando de qualquer maneira com que o Corinthians assine contrato com a TV Globo para transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025, e a tendência, inclusive o Jorge Nicola trouxe esta informação hoje, no vídeo que ele gravou, a tendência é que o Corinthians assine o contrato com a TV Globo, tá? A tendência é que assine o contrato com a TV Globo. Não vai chegar o valor não vai chegar aos 300 milhões de reais que estão sendo especulados, mas vai ser um valor muito alto. O Corinthians já disse que não assinaria o contrato se ganhasse menos do que o Flamengo. Então, o Corinthians provavelmente deve receber a mesma coisa que o Flamengo para assinar o contrato com a TV Globo. Hoje, na Corinthians TV, quem deu entrevista foi o Paulinho. O Paulinho deu entrevista na Corinthians TV. Disse que está perto de voltar para o Corinthians. Está contando os dias, está contando os dias para retornar à equipe do Corinthians.
E ele deve retornar logo, logo mesmo. Já está recuperado de contusão, agora é uma questão apenas do recondicionamento físico. E o Paulinho, que já topou reduzir o salário para renovar contrato com o Corinthians até o final do ano. Ele tem contrato até o meio do ano. Para permanecer no Corinthians, ele terá que renovar o contrato com o Corinthians até o final do ano. Então ele já topou reduzir os salários com o Corinthians para ficar até o final do ano, o sinal que ele quer jogar no Corinthians realmente, e o técnico Antônio Oliveira gosta dele, tem agradado a comissão técnica, sinal que o Paulinho deve ser realmente utilizado. Bom, agora informação a respeito do mercado da bola, porque tem outra janela de transferências no que começa no dia 1º de abril, vai do dia 1º de abril a 19 de abril. É uma janela de exceção, uma janela especial de transferências, dia 1º a 19 de abril. E o Corinthians está de olho nessa janela. Essa janela, os clubes só vão poder contratar jogadores que atuem no futebol do Brasil, que disputaram os campeonatos estaduais. Essa é a regra. Jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. E o Corinthians está de olho no Iago. Iago, meio-campista, meia-atacante do Nova Iguaçu. O primeiro que trouxe esta informação foi o Cascão, que é o diretor lá dos Donos da Bola, do programa do Neto. Cadê o Iago? O Iago, para vocês saberem quem é, vou mostrar aí para vocês. É esse aí, ó, Iago. O Corinthians está de olho no Iago. O Iago é filho do Iranildo. Lembra do Iranildo? Né? Jogou no futebol do Rio de Janeiro, meia que jogou no futebol do Rio de Janeiro, é pai do Iago. E o Iago tem apenas 22 anos de idade, tem sido o destaque do time do Nova Iguaçu na temporada. O Corinthians está de olho, está monitorando o Iago. Não significa dizer que vai contratar o Iago, mas está com interesse. Tem interesse. Vai olhar, vai depender do Antônio Oliveira, para saber se o Antônio Oliveira sente a necessidade de mais um jogador para essa posição. Vai depender da oportunidade de mercado, né? Ele é um jogador que pertence ao Fluminense, não pertence ao Nova Iguaçu, pertence ao Fluminense. Vai depender se o Fluminense vai querer fazer negócio com o Corinthians ou não. A informação é que o Iranildo gostaria de negociar o Iago, né? O Iranildo é o pai do Iago, gostaria de negociar o Iago. Não gostaria que ele permanecesse no Fluminense neste momento. Mas vamos aguardar a próxima janela para saber o que vai acontecer. Certamente alguma novidade vai ter em relação a essa possibilidade de contratação. Assim como o Corinthians está de olho também em outros 2 jogadores do Nova Iguaçu. Um deles, o torcedor corintiano conhece bem, que é o Carlinhos, atacante revelado no Corinthians, revelado nas categorias de base do Corinthians, é o artilheiro do Campeonato Carioca, né, ou um dos artilheiros do Campeonato Carioca, e o Bill, que não é aquele Bill mais experiente, é o Bill mais novo, é o Bill mais jovem, que também está jogando no Campeonato Carioca e está, portanto, jogando e sendo destaque do Nova Iguaçu, e o Corinthians está de olho nesses 2 jogadores. Por falar em futebol carioca, o Corinthians está de olho no Danilo Barbosa, volante do Botafogo, e ofereceu alguns jogadores para contratar o Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, tá bonitinho nessa foto aí, hein, Danilo Barbosa? Que é isso, hein, meu garoto? O Danilo Barbosa, o Corinthians ofereceu alguns jogadores para trocar em troca do Danilo Barbosa. Só que o Botafogo quer o Mosquito. E o Corinthians não quer negociar o Mosquito. O Corinthians já disse que o Mosquito vai permanecer, a pedido do Antônio Oliveira, o Mosquito vai permanecer no Corinthians até o final da temporada. O Antônio Oliveira gosta do Mosquito, acha que ele tem as características que se encaixam com o time do Corinthians, com o modelo de jogo, com o jeito dele jogar, de velocidade e tudo mais. Então o Mosquito não vai para o Botafogo. Com isso, melou a transação envolvendo o Danilo Barbosa no Corinthians. Danilo Barbosa também não vem mais para o Corinthians e o Mosquito não vai para o Botafogo. O Mosquito permanece no Corinthians, portanto. Jogo treino cancelado entre Corinthians e Santos. Vamos aguardar agora os próximos momentos, os próximos dias, né? Corinthians parado, infelizmente,
Corinthians, fora do Campeonato Paulista, está apenas de olho nos adversários e está treinando. Salve, fiel, vamos pro rápido giro do Timão, beleza? Meus amigos, o Paulinho aí, um dos melhores volantes da história do Corinthians, já está integrado novamente aí ao elenco e tem sua volta aí, graças a Deus, programada aí para abril, durante aí a Copa Sul-Americana, beleza? A incerteza aí paira sobre o seu desempenho após o retorno aí, né? Porém é certo que o volante já tem planos para sua vida após o futebol, fiel. Em entrevista recente, ele informou que deseja trabalhar com gestão de clubes, beleza? O Paulinho já está com 35 anos de idade, o jogador não considera a aposentadoria iminente aí no Corinthians, porém tem uma visão clara sobre o futuro do futebol, que ele quer encerrar a carreira dele quando sentir que está prejudicando já a sua equipe. Ele enfatizou também em entrevista que a decisão vai ser baseada em desempenho dentro de campo e está determinado a continuar jogando enquanto puder contribuir com a equipe, beleza? O Paulinho recentemente deu entrevista e abre aspas, ele falou assim: levo muito assim que se eu estiver atrapalhando, é hora de eu me retirar, atrapalhando num bom sentido, quando eu não me sentir bem e perceber que não estou rendendo como queria, aí vai ser a hora de eu me retirar. Não fico pensando nisso, ainda vou jogar por um tempo, mas o tempo vai dizer que até onde eu vou e por isso passa pelo trabalho psicológico, complementou um atleta aí, Paulinho, beleza? Fiel, o próximo desafio do Corinthians aí, possivelmente com a presença de Paulinho, está marcado aí para somente dia 2 de abril, tá? No próximo mês, uma terça-feira aí às 21h30, um jogo que vai ser contra o Racing aí do Uruguai. O primeiro confronto aí que marca a estreia, inclusive, da fase de grupos da Copa Sul-Americana, tá? Que vai ser realizado no estádio Centenário aí, situado lá em Montevidéu, na casa do Racing, lá no Uruguai, beleza, fiel? Fiel, na minha opinião, sobre essa notícia aí do Paulinho, vamos lá, atrapalhando num bom sentido, como assim? Só pode estar de sacanagem, né? Só pode. Tá atrapalhando as finanças do clube desde que votou. Praticamente nunca jogou, só fica desfilando, achando que é um super craque aí, né? E pelo visto quer morder uma vaguinha na administração do clube e depois quer sugar tudo que pode sem jogar, tá? Na minha opinião, fiel, essa é a minha opinião sobre o Paulinho, tá? Que antes de tudo ele volta a ser humilde aí, beleza? Essa é a minha opinião, tá? Quero saber mesmo a tua opinião como corintiano, viu? Diga aí nos comentários se você acha que o Paulinho ainda pode render aí com a camisa do Corinthians. Diga-me também se você curtiu aí o meu comentário, se você curtiu a nossa opinião aí no canal Alerta Corinthians Oficial. O Paulinho, você acha que ele atrapalhou de fato, tá atrapalhando as finanças do clube, né? Sendo que ele não tá jogando nada, né? Mas enfim, deixa a tua opinião, tá? Então, lembrando que esse vídeo é um canal de cortes, retirado do canal do Chico Garcia, então os créditos são dele, e dos jornalistas lá do canal do Sereto, então os créditos também são dele, beleza? Se você curtiu o conteúdo aí, por favor, esmaga o dedo no like para fortalecer o nosso canal. Deixa o teu comentário. Se você é corintiano de fato, deixa o seu vai Corinthians no canal para ajudar o nosso canal, fortalecer o nosso canal e potencializar ainda mais o nosso trabalho, beleza? E não deixe de se inscrever, gente, e ativar os sininhos, por quê? Porque todos os dias a gente posta novidades, informações, bastidores, notícias, ou seja, tudo que de fato acontece aí dentro do Corinthians, tá? Então a gente pede humildemente só para você se inscrever no canal, ativar os sininhos, porque é de graça, você não vai pagar nada por isso, tudo bem? E comenta aí a sua opinião sobre o Gabigol. Você queria de fato o Gabigol vestir na camisa do Corinthians? Mas pra quê? Por quê? Pra qual sentido? Você acha que de fato ele iria render ou seria mais um Luan? Sugar as economias, sugar as finanças, dar o dinheiro do Corinthians e não jogar nada, que não Luan fazia.
tá? A gente quer saber também a tua opinião como corintiano nesse sentido, tá? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo e vai Corinthians!